Amém, amados irmãos e irmãs, louvado seja o Senhor. O título da palavra desta semana é Deus manifestado na carne. Graças ao Senhor, Deus quer se manifestar na carne. Aleluia. Então, eu queria ler com os irmãos, né? 1 Timóteo 3, versículo 4, falando aí sobre os requisitos, né, que nós vimos nas semanas anteriores, para servir a Deus. Então, o versículo 4 diz que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, aqui os requisitos, né, sobre irmãos, né, estão à frente. E para servir, no versículo 7 diz: pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, aqui nós podemos ver 3 pontos. Governar a própria casa. Então, na questão de o Senhor está sendo manifestado na carne, Deus deseja que nós possamos governar, possamos expressar Deus na nossa casa. O versículo 5 enfatiza, cuidará da igreja de Deus. Então, é necessário que nós possamos também expressar Deus no nosso viver da igreja. E, por fim, né, no versículo 7, fala do bom testemunho dos de fora. Então, Deus quer se expressar no nosso viver, dando testemunho para os de fora. Senhor Jesus. Isso é devido ao quê? Como que nós podemos expressar Deus na nossa carne, irmãos? Nós podemos expressar Deus por meio de seus atributos divinos. Então, nós podemos ver que Deus, ele se apresenta em 4 aspectos principais relacionados à sua pessoa, à sua natureza. São eles: amor, que é a própria natureza de Deus. 1 João fala que Deus é amor. 1 João 4. Luz representa o brilho, né, a expressão de Deus. Então, Deus é luz. Justiça, que representa a forma de agir de Deus. Irmãos, Deus é justo. Quando o Senhor Jesus foi batizado, ele disse que deveria cumprir toda a justiça. Então, essa justiça é a justiça de Deus, é a forma do agir de Deus. E Deus é santo, né? A sua santidade. Deus é único, ele é exclusivo, nesse universo não há ninguém igual a Deus. Não há ninguém que se compare a Deus. Então, Deus é santo, ele é separado. Aleluia. E nesses 4 atributos, né, eles estão vinculados à vida de Deus. Amados irmãos e irmãs, nós recebemos essa vida de Deus ao crer. Queria ler com os irmãos 1 João, capítulo 5, versículos 12 e 13. Perdão, a partir do 11, tá? Diz assim: e o testemunho é este. Então, tem um testemunho, tem uma expressão, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Então, você recebeu uma vida que é eterna, quando cremos no Senhor. E essa vida está no Filho. O versículo 12 diz: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, se você recebeu o Filho, você tem a vida de Deus. E todos os atributos são oriundos, né? Eles têm origem na vida de Deus. Então, a vida de Deus é uma vida que nos dá a capacidade de amar, de expressar essa luz, né, como verdade, de poder ter um viver sobre a justiça de Deus e também poder ter um viver santo. Tudo isso é por meio da vida. Então, se nós recebemos o Filho,
nós recebemos a vida. Aleluia! Louvado seja o Senhor. O versículo 13 diz: essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome e no Filho de Deus. Então, porque nós cremos no nome do Senhor Jesus, nós recebemos essa vida eterna. Aleluia! E essa vida contém tudo que Deus tem. É a própria essência, a própria pessoa de Deus dentro de nós. Então, hoje, nós temos essa vida de Deus no nosso interior. Aleluia! Senhor Jesus. Então, a vida está no Filho. E a vida de Deus é a expressão da sua natureza, pessoa em nós. Queria ler com os irmãos também, 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 1, João aqui começa a descrever a própria essência dessa vida. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Aleluia! Então, ela tem uma expressão, porque nós temos visto com os nossos próprios olhos. A princípio, ele fala aqui o que temos ouvido, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Então, não é algo que está distante de nós, mas é algo que, de uma forma prática, quando tocamos, tem muita expressão, algo palpável, algo que podemos desfrutar. O versículo 2 diz: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Então, essa vida, ela estava com o Pai, mas ela foi manifestada por meio do Senhor Jesus. Então, dessa forma, quando nós cremos no Senhor, nós recebemos essa vida. O versículo 3 diz: o que temos ouvido, que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. O versículo 4 diz: essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, de uma maneira bem pessoal, nós começamos a ter contato com essa vida ao crer. Então, talvez você possa recordar agora do momento que você creu, que invocou o Senhor pela primeira vez, que sentiu essa vida no seu interior, e aí essa vida tem o desejo de se expressar. Então, nós começamos a ter o desejo de amar o que Deus ama, começamos a amar a palavra, amar as uniões, a comunhão com os irmãos. Então, isso é o que? É esse versículo 3, né? O que temos visto e ouvido, nós também anunciamos. É uma vida que se expressa. Louvado seja o Senhor. Não fica só no âmbito pessoal. Senhor Jesus. Queria ler com os irmãos também alguns aspectos que nós vimos nessa semana. 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 1 e 2. Diz assim: não repreendas o homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos. 2. As mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Isso aqui mostra sobre o nosso viver com as pessoas que têm a mesma vida que nós. Então, aqui ele fala, não repreendas. Essa palavra, no original grego, quer dizer atacar. Então, nós não podemos atacar as pessoas, né, que têm a mesma vida que nós, nossos irmãos. E aqui, Paulo cita para Timóteo
sobre o homem idoso, né? Sobre pessoas com mais idade, não atacar, né? Então, quando a gente vai ter comunhão sobre algum aspecto, sobre alguma coisa que precisa ser, de alguma forma, exortado, nós não podemos atacar. Nós devemos tomar, irmãos, cuidado no relacionamento com as coisas pequenas, como dar um recado a alguém, por exemplo, né? Então, queria ler com os irmãos também Gálatas. Gálatas 5. Versículos 13 a 15. Fala assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne, sediante servos uns dos outros pelo amor. E aí, esse amor é atributo dessa vida de Deus que recebemos. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos, né? Então, quando a gente vai ter comunhão sobre algum aspecto, nós não devemos ter o coração de atacar, mas sim de ter comunhão na vida. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos, às vezes, liberdade, né? Nossa comunhão, nossa amizade como irmãos, e às vezes a gente acaba, se não vigiar, né? Se não tiver norteado pela vida de Deus, podemos cair no erro, né? De atacar alguém, seja falando alguma coisa de uma maneira que o irmão não suporte. Senhor Jesus. Então, graças ao Senhor, nós temos essa oportunidade de ter comunhão na vida de Deus. Quando nós estamos no Senhor, irmãos, o Senhor mesmo transmite essa vida na comunhão, e muitas vezes nós podemos ter o seguinte termômetro, né? Se você tem comunhão com alguém e tem paz, você tem aquela paz que vem da vida de Deus, você se sente bem, o irmão é edificado. Se nós levamos os irmãos a Cristo, nossa comunhão foi no Pai e no Filho. Mas se de alguma forma nós não levamos alguém ao Senhor, a nossa comunhão foi em nós mesmos. Senhor Jesus, que possamos sempre, irmãos, ter comunhão no Pai e no Filho. Comunhão pela vida de Deus, né? Sempre levando os irmãos ao Senhor. E nós também indo ao Senhor. Aleluia. Senhor Jesus. Então, eu queria contar um exemplo aqui, pessoal, né? Aqui fala sobre as pessoas mais velhas e tal. E teve um período em casa que, quando eu ainda morava com meus pais, que nós tínhamos a saída, né, para a evangelização na tenda, e eu sempre cobrava o meu pai de, no sábado, a gente poder ir juntos. Então, eu ia lá e falava, olha, nós vamos para a tenda, o senhor quer ir e tal? Aí meu pai falava, olha, hoje eu não vou poder ir. Então, eu, de certa forma, quando ia chamá-lo, né, ainda querendo que fosse da minha forma, né, falava, olha, você não fala não para mim, você fala não para o Senhor. Isso não é uma situação de conduzir e levar a Cristo. Hoje, graças ao Senhor, meu pai, ele serve, tem um coração de buscar o Senhor. Muitas vezes nós temos comunhão e ele me ajuda bastante. Então, não é uma questão pessoal, né? Não é uma questão de você levar alguém porque você tem que levar ou porque você quer fazer, mas é uma questão de, na comunhão, orar junto, levar a pessoa ao Senhor, e aí ambos podem ser edificados. Ó Senhor Jesus. Expressar Deus na carne quer dizer uma questão de testemunho. Se nós expressamos a Deus, essa é uma vida que dá testemunho. O Senhor Jesus, quando esteve nessa terra, ele é alguém que deu testemunho do Pai.
Ele e o Pai são um, né? Então, ninguém pode ver o Pai, mas quem vê o Filho, vê o Pai. Porque o Filho é a expressão da vida que está no Pai. E nós recebemos essa vida, né? Conforme nós vimos no início da comunhão. Então, essa vida de Deus que está em nós, ela pode se expressar pelo nosso testemunho. Podemos, inclusive, pregar o Evangelho, não necessariamente falar, mas pelo nosso viver, as pessoas podem ver o Senhor em nós. Queria ler com os irmãos, ainda 1 Timóteo 5, os versículos 3 e 4. Fala: honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Então, com respeito à viúva aqui, é sobre necessidade. Será que nós estamos vendo a necessidade do de casa? Queria ler duas passagens com os irmãos. Uma delas está em Lucas 10. Uma passagem bastante conhecida, Lucas 10, versículos 30 a 35. Então, o Senhor diz aqui, né? Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Então, com respeito à necessidade, como nós olhamos as necessidades dos de casa? Será que nós temos observado as necessidades das pessoas de casa? Senhor Jesus, né? Ultimamente, eu também tive experiência, assim, com relação a tempo, né? Tempo demasiado gasto, algumas questões de trabalho e tudo mais, pouco tempo para comunhão aqui em casa, com a Jana, e também com os meus pais. Eu, basicamente, ligava muito de vez em quando. E a Jana tem me ajudado muito nisso, da gente poder ter mais comunhão com os meus pais, com meu sogro e minha sogra. E isso tem nos ajudado. Então, irmãos, a necessidade é uma questão da gente estar olhando, né? Se o nosso foco está muito em relação a outras coisas, como, por exemplo, aconteceu comigo a respeito do trabalho, sempre vai ter correria, sempre vai ter tribulação, né? Na nossa vida, vamos eventualmente passar por alguns momentos assim, mas nós não podemos nos esquecer que o Senhor está querendo se expressar. Essa vida de Deus é uma vida que se expressa, e ela se expressa também na nossa casa, no trato uns com os outros, na leitura, na comunhão, na oração dentro da casa, na oração com a família. Se você é filho, né, e não tem muito tempo de qualidade com os pais, é necessário. Também, se você é esposo ou esposa, né, deve ter um tempo de qualidade com o cônjuge. E isso vem por meio da vida de Deus, a vida de Deus que cultiva esse sentimento em nós. Louvado seja o Senhor, né? E é uma necessidade, irmãos. Às vezes, podemos ver muita necessidade nas reuniões, né? Por exemplo, vamos voltar a ter reunião presencial. Então, graças ao Senhor, né, tem essa necessidade, tem vários serviços práticos e tal,
Mas a nossa necessidade aqui, né, tanto no aspecto espiritual, como também no aspecto físico, né, se algum irmão ou irmã passa por alguma dificuldade, nós podemos ofertar, podemos estar junto, podemos dar assistência aos santos. Louvado seja o Senhor. Eu queria ler também uma porção de Romanos 12, uma irmã compartilhou com a Jana essa porção essa semana e foi bastante desfrutável. Romanos 12, a partir do versículo 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Ou seja, olhar as necessidades. O Senhor tem bastante necessidade na reunião, no viver pessoal, prático. Nós podemos ter reunião de oração, né? E é importante a nossa presença, a nossa participação. Senhor Jesus, eu fiz algumas perguntas aqui, né? Como nós olhamos a necessidade dos irmãos. Ali em João 21, o Senhor falou para Pedro, tu me amas? Aí Pedro falou, sim, Senhor, eu te amo. Por 3 vezes o Senhor falou com Pedro se ele o amava. E a expressão desse amor sempre foi apacentar e cuidar. Então, se nós amamos o Senhor, na comunhão com o Senhor nós podemos ver a necessidade, irmãos. Necessidade de oração da igreja, comunhão, talvez você ligar para algum irmão e orar com ele, ou você orar por algum irmão durante o teu dia, compartilhar aquela porção que você ganhou na experiência com o Senhor. Nós temos os grupos, né? Os irmãos colocam tanta palavra, encorajamento, tantas são as oportunidades de praticar essa expressão da vida de Deus. Louvado seja o Senhor. E qual é o nosso compromisso com a igreja, né? Aí, ali, 1 João 3, queria ler também, Senhor Jesus. Primeira João, capítulo 3, o versículo 14 diz, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. O versículo 16 diz, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Talvez a gente fale, olha, o irmão está passando por alguma dificuldade, mas eu não tenho como ajudá-lo materialmente, por exemplo. Mas aqui ele fala sobre fechar o coração. Que o nosso coração, amados irmãos e irmãs, seja sempre aberto ao Senhor e aberto às necessidades do Senhor. Senhor Jesus. Filhinhos, fechar seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus. Versículo 18, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Senhor Jesus. Então, nós temos a oportunidade hoje de amar os irmãos de fato e de verdade. Isso vem por meio da vida de Deus. O nosso amor humano, as nossas qualidades humanas, elas são extremamente limitadas, né? Vai até alguém pisar no nosso calo e aí nós deixamos de amar. O nosso padrão humano, ele é muito inferior, né? E ele é pouco perseverante, mas o amor de Deus, irmãos, ele edifica. O Senhor quer dispensar essa vida para nós e fazer essa vida ter expressão
na maneira prática, né? Ó Senhor Jesus. Por fim, irmãos, queria ler com os irmãos também a 1 Timóteo, capítulo 6, diz: todos os servos que estão debaixo de julgo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Versículo 2 diz: também os que têm Senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda essas coisas. Ou seja, você trabalha, você deve trabalhar, né? Como alguém que está expressando a vida de Deus. Então, aqui diz respeito à nossa relação no trabalho. E aqui diz também no versículo 2, se você trabalha para um irmão, ainda mais você deve também dar testemunho, porque ambos ali estão edificando, né? Pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Então, o Senhor quer também expandir essa vida no nosso relacionamento no trabalho. Senhor Jesus, nessa semana, uma pessoa que trabalhou conosco ali na usina, ela faleceu, questão de Covid. E o que ficou para nós foi o legado dessa pessoa. Trabalhou bem, teve bom relacionamento com todos, tivemos, humanamente falando, saudade por conta disso. Agora, aplicando, irmãos, para a nossa vida espiritual, como as pessoas lembram de nós? Será que eles lembram da gente como alguém que reclama, como alguém que não suporta as dificuldades, ou como alguém que nunca pôde orar por eles, nunca pôde ter uma palavra, algo para alimentá-los, para conduzi-los ao Senhor? Ou será que eles lembram de nós como alguém que persevera, que manifesta a vida de Deus, que passa as questões de dificuldades, manifestando essa vida, alguém que reage de forma diferente? Queria ler última porção, Colossenses 3. Colossenses 3, versículos 22 ao 24. É uma porção que fala sobre trabalho, diz assim: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. O versículo 23 diz: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo Senhor é que estáis servindo. Pode ser aplicado, né, tanto a questão do nosso trabalho secular, como também o trabalho ao Senhor. Nós estamos servindo o Senhor. Essa vida de Deus é uma vida que se expressa. Irmãos, todos nós temos, eventualmente, muitas falhas, mas também nós temos a oportunidade de expressar essa vida. Tem uma porção ali em 2 Coríntios 4, 16 a 18, que fala que todo dia nós temos oportunidade de sermos renovados no homem interior. Todo dia nós temos essa oportunidade de poder expressar essa vida de Deus. Nós temos duas vidas, né? A vida humana, que recebemos nossos pais, e a vida de Deus. Mas nós não temos dois viveres. O nosso viver, hoje, ele deve ser baseado nessa vida de Deus que está em nós. Louvado seja o Senhor. Irmãos, essa vida é uma vida que expressa. Esse tema sobre manifestar Deus na carne, sobre piedade, pode parecer algo muito simples, né? Muito saber expressar Deus na carne e tal, e ficar só nisso. Mas, ao decorrer dessa semana, nessa palavra, nós podemos ver que
é muito prático, é muito pessoal, né? Começa com a nossa comunhão íntima com o Senhor, vai para a nossa comunhão na família, e aí expande para a comunhão com os santos, com os irmãos, e a comunhão também com o nosso viver social. Então, louvado seja o Senhor, não é uma vida limitada, essa é uma vida de ressurreição, é uma vida que traz tudo que Deus tem para nós. Tem uma porção em Pedro também que fala que associar com a fé a virtude, virtude conhecimento, conhecimento domínio próprio, e aí vai indo piedade, fraternidade, por fim o amor, né? Porque essas coisas existindo em nós, né, e elas vão aumentando, e elas fazem com que nós não sejamos nem nativos e nem frutuosos. Então, há poder nessa vida de Deus. Se nós temos o Filho, nós temos a vida. Então, o Senhor deu essa capacidade de expressar essa vida de Deus para nós. Que o Senhor nos abençoe, nosso coração seja sempre aberto para que essa vida se expresse. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Vamos ainda ter 1 minuto aí de oração, e aí está aberto aí para os irmãos compartilharem. Jesus é o Senhor.